o Brasil, ele, enfim, acertou na loteria, né? Que é uma loteria difícil pra caramba, como qualquer loteria de você acertar, quando ganhou dois tickets de ter ali um passaporte para o futuro. O Brasil ganhou 2 tickets que garantem a ele uma passagem para o futuro. O primeiro deles ele já rasgou, jogou fora, que foi a Vale. Porque o Brasil ele tem 2 recursos naturais em abundância que são essenciais para o mundo inteiro, para o mundo industrializado, para o mundo que, enfim, precisa das máquinas, para o mundo que usa tecnologia. O primeiro deles, o minério de ferro. As 3 principais exportações do Brasil são minério de ferro, soja e petróleo. A Vale, ela foi entregue. Foi entregue. E hoje, a Vale poderia ter um papel à altura da Petrobras. Foi entregue. E aí sobrou um ticket. Que ticket foi esse que sobrou? A Petrobras. Você que, Vivian, acompanha pra caramba também a história da Petrobras. E você sabe, Vivian, hoje a produção da Petrobras, e podia ser muito maior do que isso, não fossem o que fizeram com a Petrobras durante o ataque ao governo Lula, que hoje a gente vê que tem o dedo dos Estados Unidos, não só o dedo dos Estados Unidos, tem a coordenação dos Estados Unidos, tem o dedo dos bancos aqui no Brasil, tem o dedo dos principais chamados empresários, eu gosto de chamar bilionários brasileiros. Podia estar produzindo muito mais, mas hoje a Petrobras produz mais ou menos 3 milhões de barris de petróleo por dia. 3 milhões de barris de petróleo por dia dá mais ou menos o que por ano? 1 bilhão. O custo desse barril, porque o pré-sal, meu irmão, que o Brasil achou, o pré-sal é a maior descoberta no mundo das últimas décadas de petróleo. Tem petróleo que a gente nem sabe o quanto no pré-sal. Todas as estimativas subestimam, dizem os principais geólogos, os principais cientistas, o que existe de petróleo no pré-sal brasileiro. Não é à toa que as multinacionais estão na costa da África hoje, furando para ver o que eles acham no pré-sal ali da África. Mas esse óleo do pré-sal, que é um óleo bom, que é um óleo leve, que é um óleo procurado pelo mundo inteiro, esse óleo, botando tudo que é custo de perfurar, de trazer o petróleo, de transportar o petróleo, todo, sai uns $10. É menos, mas já sendo conservador. No ano passado, a média de venda foi acima de 70. Aí ele perde 80. Se tu vende 80, uma coisa que o custo é 10, o seu lucro são $70. 3 milhões de barris por dia, arredonda 1 bilhão de barris por ano. A conta é fácil. 1 bilhão vezes $70, qual a renda que esse petróleo pode dar? Só o da Petrobras. Não estou contando que a Petrobras abastece um pouco mais de 70%. Ela é responsável por mais ou menos um pouco mais de 70% da produção de petróleo que a gente tem no Brasil. Não estou falando do resto, que as outras empresas tiram o petróleo, exportam, não pagam imposto nenhum nessa exportação, agora estão querendo botar 9% durante 4 meses e está um auê. No mundo inteiro, estão botando taxa em cima da taxa, que é o chamado windfall tax, por causa do aumento do preço dos combustíveis, etc. No Brasil não tem nem a taxa para botar a taxa em cima da taxa. É moleza. Mas vamos falar só de Petrobras. Irmão, $70 bilhões de renda, multiplica por 5. São 350 bilhões. Ah, mas tem royalty. É tudo renda. Que royalty entra para a gente poder usar. O imposto de renda entra para a gente poder usar. Se a Petrobras fosse nossa, porque hoje o maior bloco de propriedade da Petrobras, não de controle é da União, das ações ordinárias, mas do capital social, o maior bloco é de investidor estrangeiro. É mais de 40%. A União, governo mais BNDES par, tem 36%. Se fosse toda nossa,
Você podia falar os dividendos também, mas não pode, porque a maior parte dos dividendos, ontem anunciaram mais de 200 bi de dividendo, vai para gringo, que muitas vezes não é gringo, tá? Aqui, 20 anos de mercado financeiro, isso que eles chamam de investidor estrangeiro, boa parte disso são os investidores brasileiros, tipo Guedes. Não estou falando que o Guedes tem, tipo, por isso que eu falei tipo, que mandam dinheiro lá para fora, para paraíso fiscal, e depois entra no Brasil comprando coisa sem aparecer o nome. E aí aparece como investidor estrangeiro. Mas a maior parte, o maior bloco da Petrobras é de propriedade de investidores estrangeiros. Aí você olha uma Petrobras dessa, aí você olha a Vale, que não é mais nossa, mas os recursos que a gente tem em minerais, e você fala, caramba, a gente tem que ser dono disso. É isso que vai levar a gente para o futuro. É isso que vai garantir um país sem fome. É isso que vai garantir uma educação de qualidade para as pessoas. É isso que vai garantir um transporte ferroviário de cidade para cidade, com trens supermodernos. É isso que vai garantir que nossas florestas possam ser preservadas, sem a gente ter que fazer um extrativismo absolutamente irresponsável, como é feito hoje. É isso que vai garantir a transição energética para a gente não precisar mais disso. E aí a gente entrega para quem? O Ministério das Minas e Energia. O PSD do Kassab. Só que a gente acha, aqui, ó, investidores não brasileiros. Né? Eu adoro o eufemismo. Investidores não brasileiros. 46% da Petrobras. Obrigado, produção. Grupo de controle, que é União mais BNDES Par. 36, acertei na crava, a cabeça tá boa. Mas vamos voltar. Ministério das Minas e Energias, que é quem controla o tesouro, tem a chave do tesouro. E tesouro, meu irmão, que tem muito dinheiro, que tem dinheiro para todas as próximas gerações, dentro das nossas montanhas, debaixo do nosso solo. Para quem que a gente entrega? Para o PSD do Kassab. Mas isso é o que a gente acha. Porque várias matérias ontem na imprensa davam conta que quem realmente manda no Ministério das Minas e Energia, a nota da FUP já dizia que as escolhas que estão sendo feitas na Petrobras, orientadas pelo Ministério das Minas e Energia, são escolhas para atender ao interesse do sistema financeiro. E várias notícias ontem dizem que quem está por trás das decisões do Ministério das Minas e Energia é quem? Bruno Bianco. Isso é o que dizem as notícias, não sou eu que estou falando. Quem é Bruno Bianco? Ele era o ministro da AGU, da Advocacia Geral da União do Bolsonaro. Onde trabalha atualmente Bruno Bianco? No maior banco de investimento do Brasil, que eu não vou falar o nome, e de propósito. No maior banco de investimento do Brasil. Vocês podem botar no chat se quiserem. Ou seja, dizem as notícias que quem decidiu, quem vai votar o que pode e o que não pode na Petrobras, são pessoas que estão a mando do maior banco de investimento do Brasil, dizem as notícias. Aí a gente fala, caramba, mas como é que o governo fez isso? E eu costumo falar aqui no programa, mas tem outro pré-sal no Brasil, que são as comunicações. Não é? O que a gente fez com o Ministério das Comunicações? Só com o Juscelino. A gente entregou para o Juscelino. E quem é que tocava o Ministério das Comunicações no governo Bolsonaro? Um rapaz chamado Fábio Faria. Lembra Você dele? sabe? Você lembra do Fábio Faria? Mas, oi, você lembra do Fábio Faria? Genro do Silvio Santos? Quem contratou o Fábio Faria ontem? Quem contratou o Fábio Faria ontem? O mesmo banco de investimento, que é o maior banco de investimento do Brasil. Meu irmão, quem será que manda no governo? Será que é o PT? Será que é o Centrão, como a gente acha? Ou será que, meu irmão, é a Faria Lima? Eu vou te falar aqui uma hipótese, é 100% hipótese, eu não tenho nenhuma
nenhuma evidência, além da minha experiência de vida, para poder elaborar uma hipótese dessa. Mas o maior problema do Brasil hoje, para o governo, é a taxa de juros. Ele não consegue baixar a taxa de juros porque tem um presidente do Banco Central bolsonarista, e que tem a autonomia, a independência para poder fazer o que quiser. E dane-se o que vai acontecer com o país. Eu, com a minha liberdade poética de poder imaginar hipóteses, fico imaginando o dono desse maior banco de investimento do Brasil, que, há um tempo atrás, num áudio vazado, confessa que o presidente do Banco Central, esse mesmo que está agora, liga para ele para perguntar qual taxa de juros deve praticar. Eu, com a minha cabeça que tem liberdade de pensar o que quiser, eu fico imaginando esse dono do banco entrando em contato com o governo e falando o seguinte: olha só, vocês precisam baixar os juros, não precisam? Essa parte deixa comigo. Eu tenho entrada, eu conheço, eu resolvo essa parte. Agora, as principais áreas do governo, meu irmão, tem que ter minha digital. Eu tenho que poder mandar. Eu tenho que poder indicar. Por que eu não posso pensar numa hipótese como essa? Por que eu não posso pensar que o maior banco de investimento do Brasil está com a digital nos ministérios que comandam os maiores tesouros do Brasil e não estão na mão da oposição? Porque meu irmão, eu adoro, e você sabe disso. Cara, eu bato palma, eu aplaudo, eu vibro quando eu vejo que o Silvio de Almeida foi chamado para ser ministro, que a Sônia Guajajara foi chamada para ser ministra. Aniele Franco foi chamada, que a Margarete Menezes foi chamada. Eu choro com o discurso, irmão, eu canto junto com a Margarete, eu me arrepio. Agora, todos esses discursos não valem de nada se o petróleo não for nosso, se o minério não for nosso, se a gente não mandar nas comunicações, se o dinheiro, se a riqueza que se gera nesse país não ficar com a gente, porque com Silvio de Almeida, com Sônia Guajajara, com Aniele Franco, com um discurso lindo, vai continuar morrendo preto, vai continuar morrendo índio, vai continuar sendo preso e executado moleque de 17 anos, se os principais bancos de investimento do país continuarem a mandar nessa porra, cara. Não tem como. Não tem como. E não é coincidência os principais ministérios estarem na mão do Centrão e as pessoas que tudo está levando a quê? Que mandam nesses caras do Centrão estarem ligadas ao maior ou aos maiores bancos de investimentos do país. É por isso que a gente tem que enfrentar. E você não vai ver em lugar nenhum, para ser justo. 247 tem feito matérias incríveis. O portal GGN do Nassif tem feito matérias incríveis. Tem alguns lugares que saem, mas, meu irmão, onde realmente importa, porque chega em todo mundo, não vai sair em lugar nenhum. Não vai sair em lugar nenhum. Então, sinceramente, a chance desse governo dar certo, tendo os principais ministérios, as principais áreas, os principais tesouros do país, na mão de partidos do Centrão, influenciados ou até comandados pelos maiores e principalmente pelo maior banco de investimento do país, a chance desse país dar certo é zero. E o Nietzsche falava, a esperança pode ser o pior dos males, porque ela só prolonga o sofrimento. E, meu irmão, aqui a gente não vai dar esse alívio, não. A gente vai partir para cima. Porque o Ministério das Comunicações, a Petrobras, o Ministério das Minas e Energia, a forma como a política econômica é tocada nesse país, tem que seguir a linha progressista,
tem que garantir a riqueza brasileira para os mais pobres, tem que olhar para o povo trabalhador. E por quê? Porque foi isso que elegeu o Lula. Só por isso.